Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a adolescência, aquela fase que os pais dizem: meu filho está com 13, 14 anos. Você sabe, né? Adolescência. Ou então, meu filho está na adolescência. Você sabe, né? Um aborrecente. Essa dispensa de comentários faz com que a gente tenha a sensação de que é unânime que todos consideram a adolescência uma fase delicada e difícil para os pais. Mas quando a gente ouve que o adolescente ele é um aborrecente, a gente leva essa dificuldade para as relações. Sim, não são simples as relações nesse período, mas também dá a impressão de que há um aborrecimento de via única. Parece que só o adolescente aborrece o adulto. Então, esse vídeo é para a gente pensar também na condição do adolescente. Não estamos aqui na área da culpa. Porque a culpa é do adolescente, por isso as relações são ruins, ou a culpa é dos adultos e por isso a relação é ruim. Não, não é esse o objetivo, é só para que a gente possa. No primeiro momento desse vídeo, nós vamos falar da adolescência de forma descritiva, o que acontece com esse adolescente, e no segundo momento a gente vai refletir um pouco de como ele se sente e de que forma nós adultos podemos favorecer essa passagem do jovem pela adolescência. Aqui nós vamos falar do adolescente e da adolescência padrão. Nós não vamos falar aqui dos desvios de conduta e nem de alguns transtornos possíveis de surgirem nesse período. A começar pela palavra, adolescente vem do latim adolescere, que quer dizer crescer, desenvolver-se. E aí você vai perguntar, mas Nilde, nas outras fases também a criança não cresce, não se desenvolve? Sim, até aqui ele se desenvolveu, só que dentro de uma mesma fase. Primeira infância, segunda infância, percebe? Tudo dentro da infância. Na adolescência não, ele vai se desenvolver para encarar uma outra fase, que é a fase adulta. Talvez por isso um pouco mais exigente também. Seguimos então, qual é a idade da adolescência? Para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos. E para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dos 12 aos 18 anos. Quando a gente fala de adolescência, também nós estamos falando da puberdade, que não é a mesma coisa. A puberdade, ela está voltada para as modificações biológicas, ou seja, as alterações hormonais, o crescimento exagerado, o desenvolvimento do aparelho respiratório, o desenvolvimento do aparelho reprodutor, percebe? Tudo para a questão do físico. Essas alterações vão afetar outros aspectos da vida desse adolescente. E quais seriam esses aspectos? Por exemplo, os homens começam a nascer barba, a voz começa a alterar. Esse crescimento faz com que ele fique meio desengonçado, ele se sinta desengonçado. A menina, ela vai começar a surgir os seios, ela tem que aprender a lidar com o ciclo menstrual, além também do crescimento e também se sentir desengonçada. Claro, todos vão se sentir desengonçados, Nilde? Todos vão ter dificuldade de lidar com o ciclo menstrual? Não, são características da grande maioria, tá bom? É o momento também do despertar para a vida afetiva. É o primeiro namorado, a primeira namorada. E aí, como que vai ser isso? Eu tô mesmo gostando dessa pessoa? É diferente das outras pessoas? Eu vou ser aceita, eu não vou ser aceito? Será que vai gostar de mim? Será que eu posso ir? Isso é uma dica de que a pessoa também está afim de mim? Então, a cabeça do jovem fica realmente muito confusa. E se para o adulto a vida afetiva é um desafio, você imagina para o adolescente. E nas demais relações? Eu vou utilizar aqui uma fala que foi do meu sobrinho, que ele dizia para minha irmã: mãe, eu estou entre o nada e o coisa nenhuma. Quer dizer, ele nem era criança para estar no meio das crianças e também não era adulto para poder participar daquela interação de adultos. Por isso que é muito comum que o jovem queira fazer parte de um grupo, que normalmente vai ser grupo de adolescentes que não fazem parte da família. Enfim, a fase da adolescência implica muitos outros aspectos, mas só com esses que nós já trouxemos aqui, a gente começa a imaginar o quanto é angustiante para o adolescente e a gente compreende também a condição dos pais. Os pais estão preocupados com a inserção desse filho na vida afetiva, como ele está direcionando a vida acadêmica para se inserir no mercado de trabalho. Os pais estão preocupados com esses grupos ou com o grupo do qual o filho faz parte, qual influência vai ter sobre o seu filho, enfim, qual vai ser o resultado dessa educação, desse cuidado que os pais têm na nova fase que virá,
que é a vida adulta e que esse filho vai alcançar a independência. Agora, compreendendo a condição do jovem nessa fase e também dos pais, a gente começa a pensar algo que favoreça essa relação e que favoreça essa fase do desenvolvimento. E sendo a adolescência a fase que o pai não vai mais dizer faça isso e o filho faz, o filho vai procurar ali de alguma forma mostrar o que ele também pensa, o que ele também sente, o que ele concorda e o que ele discorda, os pais se sentem afrontados. Eles ali estão com muito medo de perder o domínio sobre o filho, pelo qual ele também é responsável. E daí não resta outra saída a não ser o diálogo. Primeira compreensão, nós já sabemos o que o jovem passa. E agora o diálogo com esse jovem. É perguntar para esse jovem. Às vezes a gente já diz assim, olha, você está pensando isso, você quer isso, você vai fazer assim. Você nem perguntou para o jovem, pergunta o que ele pensa com aquela atitude, o que ele pretende com aquela atitude. Nesse diálogo você também vai ter um espaço para falar para o seu filho o que você pensa, quais são as suas preocupações. E também, gente, falar das consequências, porque a gente imagina que o jovem já sabe tudo. Ah, se ele fizer uma coisa errada, então ele já sabe que isso é errado. Já falei para ele não fazer, mas ele não imagina as consequências. E aqui eu vou dar um exemplo também pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, meu pai ele dizia para mim assim, minha filha, lá você viu, lá você deixa. Ele estava me alertando sobre duas coisas. Primeiro, sobre o que eu ouvia. Ele dizia, você não leve nada do que você ouviu de um lugar para outro. E também das coisas materiais. Às vezes a gente acha que a caneta do escritório é nossa, né? Que o grampeador eu posso levar para casa emprestado. E eles faziam essa alerta, né? Eu estou falando aqui de coisas óbvias e simples, mas que às vezes os pais esquecem de falar para os seus filhos. Além das consequências, é importante que a gente apresente também a possibilidade de escolha. Porque quando a gente fala de escolha, todo mundo entende como se quisesse que o jovem decidisse a vida dele. Não! Haverá aspectos em que ele vai poder fazer escolhas e o pai não vai impedi-lo disso. E vão ter determinados aspectos em que o pai não vai permitir escolha. E com o tempo ele vai passando a acostumar com essa dinâmica. Aqui eu posso escolher, aqui eu não posso. Não dá para escolher se quer ou não estudar, se quer ou não ser honesto, se quer ou não se direcionar para o mercado de trabalho. Não tem escolhas, essas coisas ele vai ter que fazer, nem que seja ali dentro de uma negociação, qual o curso que quer fazer, observar se esse jovem está saudável para frequentar a escola, se é preciso dar um espaço de tempo, fazer um acompanhamento, o que depender de você, você vai fazer para favorecer a vida desse jovem. Tem coisas que não serão passíveis de negociação. E ainda a questão do trato. O que não é negociável? O jovem pode falar com o pai e com a mãe o que quiser, da maneira que quiser? Não, não pode. Mas para isso também o pai e a mãe não podem falar o que quiser, da maneira que quiser. E aí, gente, isso em todas as fases, da infância até a vida adulta, até a velhice. O adulto também tem que tratar o jovem com o mesmo respeito que ele gostaria de receber. Porque depois a gente atribui o desrespeito do filho com os pais ao fato de ele estar na adolescência. Não, às vezes já é a resposta do distrato ou da falta de respeito que também ele recebe. É uma coisa a ser pensada. E para terminar, o que há do adulto que está interferindo nessa relação? Será que o medo que o adulto tem de perder não esteja interferindo aí nesse medo do jovem se tornar independente? Ele não vai ter mais aquele bebê para ele gerenciar, para ele cuidar? Será que alguma frustração que o adulto tenha e está querendo realizar por meio dele ou nele uma realização que ele não teve em outros aspectos da vida, ou que o jovem faça por ele aquilo que ele não conseguiu fazer? Então são coisas para a gente pensar. Se o jovem adolescente é de fato um aborrecente, afinal é uma relação que cabe ao adolescente um melhoramento e cabe da nossa parte adulto também melhorarmos a nossa forma de nos relacionarmos. Vai com calma. Às vezes você está sendo mãe ou pai de adolescente pela primeira vez, você está aprendendo. Não, Nilde, esse já é o terceiro filho que eu passo pela adolescência. Sim, mas é a primeira vez que você está sendo mãe desse adolescente. Quando a gente fala de ser humano, a gente está sempre falando de uma individualidade, de uma singularidade. Então, seja generoso com o seu filho, seja generoso com você também.
Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!